dia, governador. Eu sou o senador romano Marcos Cláudio Marcelos e hoje, dia 1º de outubro de 2022, a menos de um dia para o início das eleições, fiz muitas caminhadas pela província do Espírito Santo, conversei com muitos plebeus, com muitos patrícios e hoje me pediram para falar sobre corrupção. Lamentavelmente, trouxe aqui uma relação de assuntos que os cidadãos, os plebeus, os patrícios da província do Espírito Santo não poderão jamais esquecer. São fatos públicos e notórios que esse senador romano trará à tona nesse momento. Temos a questão dos 12,1 bilhões de reais que esse governante recebeu. Nunca prestou contas de nada, recebeu dinheiro para fazer o combate à pandemia, construir hospitais de campanha, nada construiu e nunca prestou contas à população. Mas nesse meio nós temos aí as feirinhas com as tendas dos municípios, o famoso caso das tendinhas, caso do álcool gel, recentemente a questão das tendonas, são tendas em feiras na Praça do Papa e demais feiras pelo interior do estado do Espírito Santo, que me chegou a informação que o aluguel de uma tenda gigante é de R$240 mil por dia de locação. Onde já se viu isso, governante? Conversei com médicos, advogados, enfermeiros, comerciantes, que me pediram para trazer os seguintes assuntos: fechamento de atendimento ao público no Hospital Dório Silva, na Serra. Com o fechamento do Hospital Dório Silva, milhares de pessoas da Serra estão sem ortopedistas e a ortopedia responde por 53% de todo o atendimento de um hospital. Fechamento de atendimento ao público no Hospital dos Ferroviários. O Estado não pagou e não deu sequer um reajuste aos médicos. Pediram também para falar do esquema do pendrive do Detran, consórcio Pedras Verdes, o pendrive, o caso da rua. O esquema de denúncia da máfia das ambulâncias privadas, que estão ganhando para fazer serviços públicos em preços altíssimos. Diretores de hospitais filantrópicos envolvidos com a máfia das ambulâncias. Organizações sociais escolhidas pelo Estado que não pagaram e foram embora dando tombo, calote nos médicos do Estado da província do Espírito Santo. Cancelamento de cirurgias eletivas que deixaram pessoas sequeladas e ainda mais enfermas. Esquema no Hospital dos Funcionários Públicos que contrata diretamente empresas médicas particulares com dinheiro público sem licitação. Empresas médicas prestando serviço no Estado para bancar campanha de políticos da esquerda. Redução do número de médicos à população nos hospitais públicos para contratar empresas particulares. A retirada de todos os cardiologistas que o seu secretário de saúde fez nos hospitais das UPAs para contratar residentes. Jamais aqui desmerecendo os médicos residentes, mas o médico residente certamente ainda não concluiu a sua formação. Então é um erro crasso retirar um profissional da área médica, já formado, já especializado, e submeter a população ao médico residente. Trouxe várias pessoas de partidos de esquerda de outros estados para o Espírito Santo, para apadrinhá-los em troca, como fizeram com ele em Brasília, quando após perder a eleição do antigo DK governo, virou diretor do Banco de Brasília. Não trabalhava e só recebia. Montou uma fundação de saúde chamada Inova na província, com políticos de partidos da esquerda de outros estados na direção para dar emprego aos mesmos. Colocou pessoas da esquerda de outros estados na direção de hospitais públicos. Trouxe de outro estado, do Tocantins, o secretário de saúde, que é um comunista com formação em Cuba, e que até a prova do revalida não foi feita aqui na província do Espírito Santo, mas sim na província de Minas Gerais, sob as bênçãos de um outro governador comunista. Colocou o secretário de saúde como diretor do
consórcio nacional de secretários de saúde, pois a indicação é dele para ir contra o presidente da República nas políticas públicas de saúde. Suspendeu sem prazo centenas de cirurgias eletivas marcadas há anos. Colocou empresas sem capacidade técnica para ser a dona dos serviços e como não dá ortopedia no hospital, o E, que eu acho que era o antigo hospital ali, aquele que fica na beira-mar, o antigo São Lucas, e centenas de pessoas ficaram sequeladas pelas indicações médicas que as empresas fizeram. Mais uma vez, médicos inexperientes para pagar menos. Sucateamento e falta de equipamentos nos hospitais, onde centenas de cirurgias e procedimentos são adiados por falta de equipamentos. E isso para quem recebeu 16,1 bilhão de reais do governo federal. Comprou carros elétricos, Volts, de mais de 250 mil reais cada um para a Polícia Militar, gastando quase o triplo do valor, mas não é capaz de remunerar os policiais militares de forma condizente, tão menos a Polícia Civil. Será que esse governante já foi conversar, já entrou numa delegacia, numa DP, para conversar com delegados e escrivães que não tiram férias há mais de 4 anos? Acredito que não. Não declarou o exercício da advocacia como sendo a advocacia particular como essencial no período de pandemia e ferrou os advogados que não puderam trabalhar, liberando só a advocacia pública. Injetou, agora no final, dinheiro nos prefeitos para que, em forma de cabresto, prefeito de cabresto, os mesmos fizessem campanha. No caso do IDAF, recebemos reclamações de produtores rurais que simplesmente não estão tendo para quem vender sua produção, gado e porcos, porque o IDAF está fechando os pequenos abatedouros para que apenas 2 continuem a exercer atividades. No esquema do IDAF também tivemos lá o caso daquele ex-presidente, ex-diretor Mário Lousada, que ofendeu a primeira-dama na história do leite condensado. O senhor lembra disso? O senhor não puniu, muito pelo contrário, o senhor promoveu, elevando a secretário de Agricultura. E ele só foi destituído porque agora, recentemente, houve um escândalo de assédio sexual. Ou seja, protege quem não deveria ser protegido, sustenta o indivíduo nas tetas públicas, pagas com dinheiro do contribuinte, e o indivíduo assim só cai quando a coisa fica muito feia. Ou seja, quando ofendeu uma mulher, quando ofendeu a primeira-dama e ofendeu o presidente, o senhor Mário Lousada foi premiado, não foi punido, ele foi premiado. E agora só caiu porque houve denúncia de assédio sexual dentro do órgão. Secretário, vamos lá agora. Secretário Rogério Pegoletti, preso pela Operação Decanter. 120 milhões em fraudes fiscais, governante. E o senhor fica vermelho, me engasga e diz que ele foi destituído, não foi por isso. Como é possível o senhor não saber o que estava acontecendo? Governante, nós temos 2 formas de culpa para o gestor. É o culpa elegendo, ou seja, a culpa de quem eu escolho, se eu escolho mal, e a culpa em vigilando, é aquela culpa quando eu não exerço a vigilância. Então, não existe desculpa para dizer que não sabia. Então, o secretário Rogério Pegoletti, preso pela Operação Decanter, 120 milhões em fraudes fiscais. Talvez seja por isso, governante, é que não sobra dinheiro. Dinheiro tem, né? Mas talvez seja por isso que não tem dinheiro para remunerar melhor o policial militar e o policial civil. Talvez seja por isso que a Polícia Civil não recebe novas contratações e delegados de polícia escrivães estão há mais de 4 anos sem tirar férias. Também pediram para falar do Gilson Daniel, mentor do dinheiro, que foi preso pela Polícia Rodoviária com pacotes de dinheiro e agora é candidato a deputado federal. Pediram também para falar dos inúmeros esquemas envolvendo a figura de Thiago Hoffmann, que era o articulador político e financeiro do governo, que sem comprovação de origem comprou uma mansão que foi mostrada pela imprensa de mais de 1 quarteirão no município de Aracruz, que levantou muito dinheiro e fez cabresto dos prefeitos
Hoffmann. Então, governante, o senhor deve conhecer o caso da mulher de César, né? Que a mulher de César recebeu uma cantada de um jovem enquanto César viajava, e que pouco importava se a mulher de César havia cedido ou não. César pediu o divórcio e disse a todos: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, esse senador romano, 5 vezes cônsul, não diz que esse governo é corrupto, mas por tudo que eu li aqui, não há aparência de honestidade nesse governo. E o que é pior, governante? O senhor se une, o senhor tira foto e é aliado do maior ladrão, o chefe da maior quadrilha, a maior e mais eficiente quadrilha que saqueou a República Federativa do Brasil. O senhor teve coragem de tirar uma foto com Luiz Inácio Lula da Silva, o descondenado, o aleijado moral, e vem dizer que o Espírito Santo vai crescer. Crescer para onde, governante? A província do Espírito Santo não é raiz de mandioca. O que cresce para baixo é raiz de mandioca ou é calo no pé. E o Espírito Santo, a província do Espírito Santo, o glorioso povo do Espírito Santo, merece crescer assim, para cima e para os lados, não para baixo. Não para baixo. Então, governante, é com tristeza no coração que esse senador romano vem aqui a menos de 24 horas para as eleições, onde o povo da República Federativa do Brasil dirá não à bandeira vermelha, dirá não à fome e à miséria propagada na América pelos comunistas / socialistas. E digo mais, governante, esse ex-presidente, esse descondenado, esse ex-presidiário, esse aleijado moral ao qual o senhor se uniu, e que esse senador acredita que ele deveria sim receber mais 13 anos de cadeia em regime fechado. Para começar, ele loteou a Petrobras. Eu conheço gente que trabalhou durante 40 anos, 4 décadas de Petrobras, e me disse: senador, a primeira coisa que o governo do PT, que os governos do PT fizeram, foi lotear 98% dos cargos da Petrobras. Compraram refinaria sucateada em Pasadena, deram de presente o porto de Mariel em Cuba, deram ferrovia para a Bolívia, que além do gás só manda cocaína aqui para o Espírito Santo. Por falar em cocaína, o senhor que se compromete tanto com segurança, tem um estado hoje com insegurança nas alturas e não foi capaz de acabar com a Cracolândia, que está aqui a 183 passos do Panteão, do palácio que o povo lhe emprestou por 4 anos. O senhor fala em comprometimento com o crescimento, mas entrega um asfalto porcaria em Conceição do Castelo. O senhor fala em obras de infraestrutura, mas está lá a rodovia Darli Santos em Vila Velha, que é uma artéria que liga a rodovia Carlos Lindenberg à rodovia do Sol, que já há muito tempo deveria ter sido pavimentada com concreto. Mas já deu para ver que para comunista e socialista, fazer estrada de concreto que vai durar 60, 70 anos não é um bom negócio. É preciso estar sangrando o erário, não é isso, governante? Digo-lhe mais, governante. Pergunta para o Lula se ele sabe quem foi Stalin. A maioria desses que se dizem comunistas e socialistas são ignorantes, são analfabetos funcionais, que não sabem que o comunismo até hoje, desde 1917 até hoje, já matou mais de 102 milhões de pessoas. Stalin era um ladrão de banco. Pergunta para o Lula se ele sabe quem era Stalin. O líder, o papai Stalin, matou 40 milhões de soviéticos, 20 milhões só nos campos de trabalhos forçados da Sibéria. Mas ele era um ladrão de banco. Foi assim que ele cresceu no Partido Bolchevique. Ele roubava banco e destinava uma parte dos lucros com os roubos para o partido. Foi assim que o papai Stalin, que o grande líder Stalin cresceu. E parece que todo comunista vai pela mesma linha, ou seja, roubar, 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 sangrar. Chegamos à conclusão que o comunismo, que o socialismo é só uma fachada para um vagabundo profissional. A história isso comprova.
trilha de facção criminosa que esse país já enfrentou e diz que o Espírito Santo vai crescer. Sim, o Espírito Santo vai crescer, mas não para baixo. O Espírito Santo não é raiz de mandioca. Esse país merece uma indústria automobilística forte e o Espírito Santo merece ser um polo de metal mecânica. Nós merecemos ter fazendas marinhas. Nós merecemos ter políticas de mobilidade urbana. Mas até hoje eu não vi nenhum semáforo sendo retirado para construir mergulhão ou viaduto. Vitória cresceu demais, a grande Vitória, praticamente todo mundo tem que passar por aqui. Mas o trânsito, as vias da capital, da província, continuam do mesmo jeito. Por quê? Soluções não interessam, né? Não é, governante? O que interessa é manter os mesmos problemas, porque enquanto se mantém problema, eu posso vender solução e cobrar caro, e posso desviar dinheiro. Quando me chegou a informação que essas tendas que estão sendo alugadas por 240 mil reais, uma parte volta para financiamento de campanha. Eu venho de uma república honrada, a República Romana, e lá um governante, quando trai a república, ele recebe a pena capital. E nos limites da República Federativa do Brasil, a bandeira é verde e amarela e o hino é o nacional brasileiro. Somente pelo fato do senhor ficar de pé para cantar o hino da Internacional Comunista, o hino de Stalin, o hino de um regime que já matou 102 milhões de pessoas em todo o mundo, da República Romana de onde eu venho, o senhor seria executado pelo crime de alta traição. Então, governante, todos os fatos que foram aqui relatados, que a imprensa não vai divulgar, porque é comprada, porque depende de contratos, só que esses que estão contra o povo do Espírito Santo, esses que estão contra o povo da República Federativa do Brasil, não contavam com o bom uso da internet e das redes sociais. Então esse vídeo está sendo feito agora, a menos de 24 horas das eleições gerais de 2022, será divulgado no canal YouTube Bom Dia Governador, no Facebook, no Instagram, e pedimos que ele seja fartamente compartilhado pelos aplicativos como WhatsApp, como Instagram, como Telegram, para que o povo não se esqueça dessas e tantas outras coisas que não foram aqui ditas. E eu vou reproduzir bem alto e bom tom o que eu tenho ouvido. É duro dizer isso, foi duro ouvir, é duro dizer. Chega da dobradinha Paulo Artung e Renato Casagrande. O povo não quer mais um Paulo Artung que foi incapaz de negociar com a Polícia Militar, deixou que o Estado, a província do Espírito Santo, passasse dias em estado de terror, em estado de barbárie, porque o governante foi incapaz de dialogar com seus policiais militares. E por todas as coisas que foram ditas aqui, lidas aqui, o povo não quer mais essa dobradinha. O povo diz que é sim preciso, é necessário encontrar um novo caminho para o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. E vou encerrar dizendo algo que ninguém da província do Espírito Santo até hoje ouviu esse governante dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Brasil, acima de tudo, o Espírito Santo é maior e Deus acima de todos.